Esse vai ser o lema nosso. Eu prefiro que me vaiem na campanha. Eu quero ser vaiado na campanha falando que precisa ser feito. Mas eu prefiro que me aplaudam e lembrem de mim como o maior presidente que o Brasil já teve por fazer o caminho difícil quando todo mundo vendeu o caminho fácil. Não vou dar celular pra ninguém. Nem pra homem, nem pra mulher. Não é isso? Recado pro vagabundo do Flávio Bolsonaro. Esse é o Brasil, Flávio, que você renegou. Esse é o Brasil que não tá pedindo pra você comprar eles com celular. Esse Brasil vai comprar o próprio celular, vai comprar a própria casa, vai comprar o próprio carro, vai construir o próprio destino, sem precisar que o governo dê migalha. Seu imitão do Lula imitou as minhas propostas de segurança e não sabe explicar, e na hora de comprar o povo imita as do Lula. Vagabundo! Vagabundo! E o Lula enquanto isso? Nesse instante, aqui a porrada assim, eu vou falar agora do Lula e a porrada soma pros dois. Nesse instante, o governo Trump, o governo americano, tá vindo pra cima, não especificamente da economia brasileira, tá? Ele tá vindo em cima do agro. De manhã, o secretário de Comércio americano falou o seguinte, que o agro brasileiro desmata muito, que isso é concorrência desleal e que o Brasil precisa ser taxado por isso. Hoje à tarde, algumas horas depois, o governo americano avisou também que o agro brasileiro trabalha com trabalho escravo e que eles vão aumentar a taxação. Esta é a lógica do governo americano. Lula não está ligando pro tema. Eu digo mais, os americanos são inteligentes e ardilosos. Tudo que os Estados Unidos querem, e dado que o Trump tem apoio da Associação dos Fazendeiros de lá, que é a versão americana da CNA, o Trump está atendendo o lobby deles. O que ele está falando? Ele está dando para o PT o discurso que o PT sempre usa sobre o agro. Ah, o agro desmata. Ah, o agro tem trabalho escravo. E aí o Lula vai poder falar assim, viu? O agro está fazendo o Brasil ser taxado. Vão ter que botar mais fiscalização sobre o agro, mais Ministério Público do Trabalho, mais ONG. E aí os Estados Unidos ganham as duas pontas. Ele taxa a gente e ainda ferra a nossa agricultura, que compete com a agricultura americana. Compete naquelas, tá? Porque a agricultura brasileira é 2 vezes mais produtiva que a americana. Tem 2 safras enquanto eles têm uma. Então eles precisam fazer esse tipo de subterfúgio malandro para nos sabotar. Eu quero ver 2 coisas. O Lula vir a público defender a agricultura brasileira e falar que é mentira que o agro que tem certificado e que exporta, ele é um agro devastador. Isso é mentira. Nós temos o melhor código florestal do mundo, que é cumprido. Nós temos mata ciliar e a gente cumpre. Nós cumprimos as reservas legais que tem que ser mantidas nas fazendas dos brasileiros que exportam. Vai numa fazenda americana, vê se eles fazem essas reservas, vê se eles são obrigados a colocar mata ciliar na beira do rio. Não tem, e o europeu também não. Vê se o Lula, vagabundo, vai falar isso. Não vai. Porque o Lula quer jogar o ferro em cima do agro. E o Flávio? Levou junto com essa família de vagabundos o voto da agricultura por muito tempo. Agora ele está numa encruzilhada. Ele tem que escolher falar e defender o agro ou falar e defender o Trump. Não dá para ficar quieto. Ou ele fica quieto e defende o Trump, ou ele defende o agro e condena o Trump. Cadê a resposta dele? O agro foi traído mais uma vez pelos bolsonaristas e foi mais uma vez abandonado pelo Lula. Cadê a resposta? Cadê a liderança? Alguém ali é líder? Para ir lá para os Estados Unidos fingir que estava trabalhando, o Lula foi fingindo que negociava e tomou já que brasileiro adora essa coisa ridícula, tomou um creu ali do Trump, né? Saiu todo torto ali e não foi de bebida. O Flávio deu 3 meses depois, vai aos Estados Unidos. Não, eu fui agradar o Trump, negociar lá. Tomou-lhe uma tarifa no rabo. Quando você tem liderança fraca, o país não prospera. Uma casa cujo pai ou a mãe, que o guia, quando ele é fraco ou fraca, a casa cai. A nossa casa está caindo por falta de liderança, por puxa-saquismo, por autossabotagem. Isso eu estou citando coisas que aconteceram agora. Vejam como a vida de vocês está sendo impactada diariamente pela fraqueza dessas lideranças. Não é possível que o Brasil produtivo não acorde para isso. Não olhe para o que eu estou falando aqui e fala, meu Deus do céu, eu não posso ser liderado por esses dois. E o que a gente está propondo não é genial, não é, nossa,
Viemos com uma mágica aqui. A gente está propondo o básico. Se respeitar para ser respeitado. Atender primeiro ao interesse de quem está pagando a conta. Se você tá... O Trump vai lá, eu gosto muito do Brasil, os brasileiros são muito legais, taxa neles. Ô Trump, amigo, eu sou amigo de muitas pessoas da direita americana. Eles acham a gente uns cucaracha. Eles acham que eles falam assim, tem um brasileiro aqui, por favor, deportem o brasileiro. É isso que eles acham da gente, com todo o respeito que eu tenho aos meus amigos americanos. Eles pensam assim, legal, vocês lá e a gente aqui, e eu prefiro isso. A gente aqui cuidando do nosso interesse e eles lá cuidando deles. Se pudermos nos aliar em alguns temas, bom. Quando não pudermos, é disputa, é negociação, é ser duro. Não é essa vassalagem, essa humilhação, esse puxa-saquismo. Vamos parar de, no campo da direita, ficar puxando o saco dos Estados Unidos. Os Estados Unidos cuidam do interesse dele. Se o agro dos Estados Unidos for melhor, Mato Grosso do Sul vai pior. É detrimental. Eles concorrem conosco. É a gente versus eles. É Mato Grosso do Sul versus o Texas. É isso. Somos nós contra eles nessa área. Só que eles sabem que é guerra. E eles sabem lutar. Assim como o crime organizado sabe que é guerra, e o crime organizado quer lutar. Já o nosso campo político, ou o nosso país, finge que nós não estamos numa guerra. E não há nada pior do que você viver a ilusão e fingir que não há briga. Toda vez que você finge que não há competição, toda vez que vocês fingem que não há briga, isso a gente leva para a vida pessoal. Em quantos momentos na carreira de vocês, ou numa faculdade, ou na escola, você tem uma disputa com alguém? Uma disputa com uma pessoa, você sabe assim, ó, vai ter uma promoção, é eu ou ele. E às vezes a gente tem medo de entender que a vida é sobre disputa, e a gente se recolhe e finge que não há competição. Não há nada mais triste na vida do que você fingir que não há competição e você se recolher e não atingir suas ambições e não realizar os seus sonhos, ou melhor, não fazer o que precisa ser feito. No Brasil, muitas moças abdicam do crescimento na carreira porque às vezes elas têm medo da competição, porque entendem que a competição às vezes é uma coisa muito masculina e acabam não crescendo mais nas carreiras. E essa é uma das coisas que impactam o crescimento das carreiras das mulheres. É não entender que não existe, que a guerra está lá e que ela vai ter que se esforçar às vezes com uma outra colega, às vezes contra um colega homem, que vai ser mais agressivo na forma de lidar. Quantas vezes nós não fazemos isso na vida? Quantas vezes a gente não permite na nossa vida pessoal que outras pessoas menos talentosas que a gente ocupem os lugares que nós deveríamos ocupar pelo nosso talento, pela nossa inteligência e pelo nosso trabalho? O Brasil no mundo se comporta assim. Estamos aí vendo os Estados Unidos acabando com a gente, e a gente fingindo que não há competição. Contra o crime organizado, estamos lá a gente assistindo o PCC, o Comando Vermelho, derrotando a gente, e a gente finge que não há guerra. Hoje lá na Globo News, citaram uma posição e falaram, não, o Renan é meio radical, né? Juro, um cara, acho que é Thomas Trauman, o Renan acredita que o Estado brasileiro não reconhece que há uma guerra, mas que precisa ser reconhecido uma guerra. Isso parece o Bukele, e se parece o Bukele, isso é golpe de Estado. As extrapolações. Ele quer que a gente reconheça que não há uma guerra. Se você não reconhece que é uma guerra, você não disputa. Se você não disputa, você perde. E por último, na política, nós, representantes do Brasil, que trabalha e produz, nós, os melhores, nós abdicamos por tanto tempo das posições de poder e deixamos na disputa os vagabundos e os malandros tomarem o nosso lugar. É por isso que o Alcolumbre é o presidente do Senado. É por isso que o Lula é presidente da República. É por isso que estados e municípios ao redor do Brasil são majoritariamente governados por vagabundos. Até quando nós vamos ser aquela pessoa no ambiente de trabalho que vê um competidor e fala, não vou competir? Até quando a gente vai abdicar dos nossos sonhos, das nossas ambições? Eu não vou abdicar de nada. Eu sempre fui competitivo na minha vida. Se você apoia o Partido Missão e acompanha de perto cada passo, esse canal é para você. Se inscreve aqui no Além da Missão 14 e fica por dentro de tudo que sai em entrevistas, podcasts e lives.